É uma alegria enorme poder uma vez mais assomar este púlpito para ministrar a doce, boa e poderosa palavra de Deus. Eu sou grato a Deus pela vida do nosso bispo, Rogério Rocha, pela vida da nossa pastora Anabela Rocha, pela confiança me concedida de poder assomar este púlpito. Mas eu quero ministrar ao seu coração uma palavra que Deus fez aquecer no meu coração. Eu tenho certeza que você que está desejoso vai ouvir de Deus nessa noite, amém? Abre a sua Bíblia, se você pode, no livro de João, capítulo 8. Esse texto ele é muito conhecido e ele traz a narrativa de uma história muito interessante. Ele vai falar da mulher adúltera. João, capítulo 8, leremos os versos de número 1 até o verso de número 11. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Verso 3 vai dizer, obrigado, querido. O verso 3 vai dizer, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Verso 5 vai dizer, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Verso 6 vai dizer, isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Porém Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Verso 7 vai dizer, e como insistissem, perguntaram-lhe, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire uma pedra contra esta mulher. Verso 8 vai dizer, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos ou com vergonha de consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e com a mulher que estava no meio. Verso de número 10 vai dizer, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse-lhe Jesus, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Pai, nós te glorificamos pela leitura da Tua palavra. Nós temos certeza, Senhor Deus, que esta palavra é verdade, é escudo, é água, é pão, é vida, e nós viemos aqui nesta noite porque nós estamos desejosos de ouvir a Sua palavra. Pai, nós estamos convencidos que uma vez mais, pela Sua graça, bondade e misericórdia, o Senhor irá falar com a Sua igreja, com os Seus filhos, porque nós temos a convicção que Tu és um Deus que fala, porque esta é a Tua palavra e ela é viva. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, o interessante é que quando nós olhamos para esse texto, que ele vai falar sobre a história dessa mulher, ou o fragmento vai contar um pedaço da história dessa mulher, muitas pessoas, quando olham para a história da mulher adúltera, eles falam assim, ou eles pensam, o que essa história tem a ver comigo? Será que tem alguma lição que eu possa tirar com essa história, com a história dessa mulher? Algumas pessoas se questionam sobre isso. E a resposta ela é muito objetiva e direta. A resposta é, depende. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, depende. Porque se você se encontrar ao olhar para essa história, na condição, ou olhar pelo prisma desses escribas e fariseus, que se achavam acima da lei, conhecedores da lei, de todas as coisas, homens inerrantes, infalíveis, que conhecia tudo da história, talvez se nós olharmos com esse prisma, a resposta vai ser, não tem nada a ver comigo. Mas se nós ao olharmos para esse texto, olharmos com a lupa de alguém que tem a consciência de que nós somos resultados do pecado adâmico cometido no Éden, se nós olharmos com a lupa de que nós somos pessoas pecadoras e necessitadas da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, nós iremos dizer, essa história aqui tem tudo a ver comigo.
eu penso que eu estou diante de pessoas que têm convicção de que precisam da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Então fale para alguém, tem tudo a ver contigo. O interessante é que quando nós começamos a ler esse texto, no versículo de número 1, ele vai dizer assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. É normal vocês observarem aqui, quando faz a narrativa da história de Jesus, nos livros sinóticos e também no livro de João, Mateus, Marcos e de João, vocês vão observar que é normal. Sempre que Jesus ele vai, em algum momento, tomar uma decisão difícil, ou que ele está e ele percebe que ele vai ser exposto a algum problema, alguma dificuldade, algo que vai demandar um esforço maior, espiritualmente falando, é normal nós vermos Jesus indo para o monte para orar. Aí você vai dizer, mas pastor, o que isso tem a ver? Isso me fez refletir sobre uma coisa, pastora Anabela. Eu fiquei me questionando, o que faço eu quando sou precedido por um dia que eu terei que tomar uma decisão? Eu tenho ido orar? Eu tenho ido falar com Deus? Eu tenho ido buscar a direção do alto? Ou eu tenho, ao saber que no dia seguinte vou buscar uma porta de emprego, ou tenho que tomar alguma decisão importante de ordem familiar, profissional, ou eu tenho falado, não, eu não vou nem orar porque não tem jeito. Eu não vou fazer nada. Tem outros que dizem, eu não vou fazer nada porque eu já estou garantido em mim mesmo, nos meus braços. Eu sei o que eu devo fazer. A Bíblia vai dizer que muitos confiam em carros. Outros confiam no cavalo, em cavalos. Mas nós, diz a palavra de Deus, fazemos menção do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas essas pessoas que fazem isso são as pessoas que têm consciência de que não são escribas e fariseus, são pessoas pecadoras, daquelas que Jesus falou, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Nós estamos aqui nessa noite porque nós entendemos que somos doentes da graça de Deus, do poder de Deus, das transformações que se dá através do sangue de Jesus Cristo. Você é essa pessoa? E o verso de número 2, ele vai dizer que logo depois, algumas versões vão dizer de manhã, e outras vão dizer pela madrugada, Jesus ele voltou para o templo e o povo ia ter com ele. E ele, assentando-se, os ensinava. Na última vez que eu ministrei, eu até falei que o que me surpreendia é que aonde Jesus estava, o povo o seguia. E eu dizia na oportunidade, eu repito rapidamente, o que tem Jesus que seja capaz de atrair as pessoas. Eu posso dizer que como pequeno Cristo nós precisamos ter os mesmos atributos que tinha Jesus, que atraía pessoas. Só para recordar, ou para alguns que não estiveram na última ministração, diga, você tem atraído pessoas ou tem afastado pessoas? Se nós estamos afastando pessoas, talvez esteja faltando algum atributo de Cristo em nossas vidas. Longanimidade, mansidão, e por aí vai. Mas só que o interessante, eu não entrei no cerne da ministração, eu estou fazendo apenas uma introdução, é apenas o petisco ali da introdução daquele jantar, quando nós vamos a algum restaurante. E ele está de manhã, diz o texto aqui no verso de número 2, ensinando o povo. Isso daqui me remete a uma outra coisa. Jesus, quando ele inicia ali efetivamente seu ministério aos 30 anos de idade, e ele tem ali 3 anos para cumprir aquilo cujo qual ele havia sido ordenado a fazer, ele sempre estava ensinando a palavra. Isso me diz alguma coisa. Isso me diz alguma coisa muito séria. Eu sou da antiga escola. Eu sou daqueles que pedem hino antigo para cantar, que o pessoal do louvor diz, eu não era nascido, pastor. Fala, Deus. E eu sou da época que a gente era voltado para o ensino da palavra. Lá em 1987, eu lembro de um pastor, de um senhorzinho, pastor juvenil, ele cantava, é na escola dominical que eu aprendo a fazer o bem. É na escola dominical que me ensinam a fugir do mal. Me ensinando as lições que na revista de domingo tem. Onde nós estamos aprendendo as lições? É na Bíblia? É no manual? Ou é com um coleguinha que está dizendo que seu casamento não tem jeito e você tem que divorciar, arrumar outro ou outra? De onde está vindo o ensinamento? Mas só que Jesus Cristo ele vai sempre frisar a importância do ensinamento.
Um pensador vai dizer que hoje em dia nós estamos vivendo uma igreja ou uma onda, e nós vivemos várias ondas ao longo desses 30 anos que eu tenho de igreja, e onda passa, e quando você pega a onda errada, você cai, quebra o pescoço e morre, espiritualmente, familiarmente, profissionalmente, e é uma catástrofe só. Mas só que esse pastor, ele vai dizer que nesses tempos agora, nós temos visto muitas igrejas surgindo, e estão pregando o evangelho que é extenso, mas ele é raso. Ele é extenso, mas está faltando substância, raiz, profundidade. É um evangelho onde as águas estão dando apenas na canela. Mas só que nós estamos diante de uma igreja onde tem sido apregoado um evangelho de profundidade, aonde você precisa nadar para entrar nas dimensões espirituais, navegar no oceano do Espírito. E Jesus, ele está dizendo, isso só é possível através da palavra. Isso só é possível através de uma intimidade genuína, cristocêntrica. Pastor, o que é isso? Com que se come isso? É uma palavra onde o centro chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não é a nossa vaidade, arrogância, prepotência. Não! É onde nós entendemos que sem a graça de Deus é impossível viver. Mas aí Jesus está ensinando a palavra. Ele está mostrando essa importância do ensinamento. Aí nós chegamos no verso 3, que é de fato para nós entrarmos nas filigramas da palavra, naquilo que há de mais precioso na ótica desse pregador, da leitura desse texto. O verso de número 3 vai dizer: os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério e colocaram-a no meio. Meus irmãos, eles não tiveram misericórdia. Eles pegaram alguém que tinha praticado um erro e arrastaram essa pessoa. Com um pouco mais de empatia, nós iremos nos colocar no lugar dessa mulher, independente do erro que tenha cometido. Agora imagine alguém estar sendo extremamente exposta depois de viver algo tão vexatório. Alguém que agora está sendo exposta, levada por homens, e alguns pensadores vão dizer: onde estava o homem? Se ela adulterou com alguém. Porque só ela estava sendo exposta? Mas isso é apenas um detalhe, mas um ponto crucial é: os escribas, eles não se importavam em expor ninguém. Eles levaram essa mulher, lançando acusações, dizendo dos erros dela, dizendo onde ela fracassou, dizendo onde ela disse que ia conseguir e não conseguiu. Essa história me lembra alguma coisa. Quantos de nós que adentramos por essa porta, ou por essas portas, ouvimos constantemente o diabo lançando em nosso rosto alguma falha, algum erro que tenhamos cometido. Porque no início, eles dizem: é bom, é agradável. Mas fale para alguém e diga: o objetivo dos escribas é te expor, é dizer que você não é capaz. É isso que o diabo quer, e foi isso que foi feito com essa mulher. Eles a expuseram, depois de dizer que valia a pena. Muitas pessoas dizem: vale a pena você sonegar impostos, vale a pena você ficar mentindo, vale a pena. E de repente você vê que uma história longa de 20, 30 anos, às vezes você fala: caramba, eu vivia de uma forma íntegra, eu cumpri os meus objetivos, eu não fazia gato. No Brasil a gente chama de gato. Aqui é gato também. É gambiarra, não é isso? Eu devolvia o troco a mais que me devolviam, mas num dia, por causa de um dia. Porque, meu irmão, não tire isso da sua cabeça. Sempre haverá um escriba na esquina, só esperando o dia da nossa queda. Sempre haverá. Eu tirei do texto porque é muito pesado, mas volta aqui: sempre haverá um filho do cão para dizer que você não é capaz, para dizer que você vai fracassar.
Mas diga, sempre para um escriba, haverá um Jesus para perdoar, para dizer a sua importância e o seu valor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele quer mesmo, os escribas querem mostrar a nossa nudez. Ele quer nos humilhar, nos expor, fazer com que nós nos sintamos os piores dos mortais. E é bem verdade que tem dias que nós nos sentimos assim, que nós olhamos para nós mesmos e nos questionamos: será que vale a pena viver? Será que vale a pena caminhar mais uma milha? Será que vale a pena eu perseverar um pouco mais? Às vezes a gente fala: eu estou cansado. Estou cansado de caminhar, de prosseguir, de ir. E muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e até falamos: Senhor, já não vale mais a pena. Não tem mais jeito, eu vou desistir. Esses escribas aqui, eles não estavam preocupados com a mulher. Os escribas da vida, e eu estou pregando por analogia, eles não estão preocupados com o ser humano. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava no escritório de advocacia, tinha uma frase atrás do computador da secretária que dizia: algo está errado. Se as coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas para serem amadas, por que nós amamos as coisas e usamos as pessoas? Os escribas querem fazer isso. Ele olha para mim e para você e diz: quanto que eu posso sugar mais dessa pessoa? Eles muitas das vezes, ou na maioria das vezes, eles não olham para nós por aquilo que nós somos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a consequência do amor de Deus revelado em João 3, que vai dizer: Deus amou o mundo, e o mundo aqui não está falando sistema, o mundo aqui não está falando as galáxias, não. O mundo aqui está falando pessoas, eu e você. Ele te amou de tal maneira, mas só que os escribas, ele não nos vê como pessoa, eles apenas nos vê como escada, que eles querem pisar e pisar, até que eles vão chegar onde eles tiveram o objetivo traçado para chegar. Mas não há sucesso sem a presença de Jesus Cristo. Não há sucesso. O pensador vai dizer que o perigo de nós subirmos desenfreadamente a escada do sucesso é que quando nós chegamos no topo dela, nós corremos o grande risco de ter subido a escada errada. E tem muita gente que está subindo a escada errada porque está subindo de forma errada, pisando nas pessoas, humilhando as pessoas, olhando para as pessoas e vendo dólar, euro, franco, real. Mas só que nós estamos diante de uma palavra que aponta para um Deus que não nos vê dessa maneira. Porque quando Deus ele olha para mim e para você, por mais pecados e pecadores que sejamos, Ele fala: ali está o sangue de Jesus Cristo derramado, 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 derramado. Aí você vai dizer: mas pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. Não importa. Nós não conseguimos surpreender a Deus, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Aí você vai dizer: mas o que sobrou para mim? Sobrou para mim e para você mais um perdão de Jesus Cristo. Uma vez que os nossos corações estejam aquebrantados e contritos. A graça e a misericórdia de Deus que se renova todas as manhãs. Aí alguém vai dizer: pastor, qual é a diferença de graça para misericórdia? Eu digo, misericórdia é bem ilustrada na palavra de um pastor batista como um pai, que ele chama o seu filho e fala: filho, vai fazer o seu exercício de casa. O filho, normalmente, obediente como todos, ele não faz. Aí o pai fala: você está 1 hora de castigo. Aí, de repente, quando dá meia hora, o pai vai lá e fala assim: filho, vamos, vem brincar. Ele fala: ué, pai, eu não entendi. O senhor falou que eu estava 1 hora de castigo e só me deixou 30 minutos. Ele: sim, eu quero que você entenda o que significa misericórdia. Misericórdia é redução de pena. Diga: misericórdia é redução de pena. Deus, Ele tem reduzido muitas penas.
muitos fardos, muitas dores. E aí o pai falou assim: filho, agora depois de brincar, vamos ali tomar uma bola de sorvete. Aí o pai, ele falou: pai, o senhor está doido. Eu não fiz o exercício, o senhor reduziu a pena e agora me chamou para tomar uma bola de sorvete? Sim, filho. Eu quero te ensinar o que é graça. Graça é receber aquilo que não merecemos. Então a graça e a misericórdia de Deus está sobre a minha vida, sobre a sua vida. A salvação é através da graça. A manifestação do poder de Deus é através da graça. Por isso nós cantamos: sem a graça de Deus é impossível viver. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos diante do versículo 5, que eu preciso chegar a 11, onde o texto vai dizer: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E eles falam com Jesus: o que é que o senhor fala, Jesus, sobre isso? Na verdade, aqui eles estão de armação para Jesus. No bom português do Brasil, eles estão armando para Jesus. Eles armaram a cilada, porque se Jesus mandasse apedrejar, ele arrumaria problema com os romanos. Se ele falasse para não apedrejar, ele arrumaria problema porque ele estaria infringindo a lei de Moisés. Isso não importa, isso é a nível teológico e é só título de curiosidade. Mas o que cabe dizer aqui é que o diabo, ele sempre prepara uma cilada para nós. Se ele foi capaz de preparar essa cilada para Jesus, através dos escribas, os escribas falaram: agora eu vou pegar ele. Ele é muito inteligente, ela é muito inteligente, sempre tem resposta para tudo, se planeja, se programa. Mas o calo dele, o calo dela é aqui, ó. O diabo falou isso para Jesus. Estou aqui, repito, pregando por analogia. E falou: então, se Jesus responder tal coisa, eu faço tal coisa. Se Jesus mandar falar para ir para o outro canto, eu vou dizer isso. E a gente vai pegar Jesus. Eu estou dizendo isso porque Jesus, ele está quebrando muitas ciladas. Deus está desfazendo muitas armadilhas que o diabo já estava processando, arquitetando nas regiões celestiais, entre os ares, melhor dizendo. Jesus está quebrando muitas armadilhas. Talvez você veio para esse culto dizendo: se eu não ouvir a voz de Deus, eu vou me entregar a isso que estava já armado para mim. Se eu não ouvir a voz de Deus, eu vou largar tudo e vou abrir mão disso que se chamam de santidade ou vida com Deus. Se Jesus ou se Deus não falar comigo, eu não piso mais em uma igreja evangélica. Mas essa é a sua noite. É a noite desse Cristo vivo que morreu e ressuscitou dizer para mim e para você: eu marquei um encontro contigo. Eu quero e vou mudar a sua história. Eu estou desfazendo as armadilhas do diabo contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus projetos, contra os seus negócios. Existem três coisas básicas e elementares cujo qual o ser humano ele é pego. Uma é culpa, a outra é medo e a outra é ganância. O diabo, ele vem nos culpando. Mas só que lá no Éden, eu vou falar de forma invertida, ele vira para Eva e fala: Eva, não foi isso que Deus disse? De toda a árvore do jardim podeis comer? Ou até a árvore que está no centro do jardim? Ela: não, Deus falou que aquela árvore, eu estou parafraseando, não, Deus falou que aquela árvore eu não posso comer. Deus falou isso para você, porque quando você comer daquele fruto, seus olhos serão abertos. A ganância, o desejo de conhecer, além do que precisa conhecer. O medo e a culpa. Nós somos culpados porque nós pecamos contra Deus. Faça isso, senão você vai ser condenado. Dê isso ou dê tal passo, porque senão você está fora. Mas só que há um Jesus Cristo que foi trilhando pelo caminho do Gólgota, que significa lugar de caveira. Ele trilhou aquele caminho e a Bíblia vai dizer: ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, os nossos medos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Não há mais condenação. A Bíblia vai dizer naquele que está em Cristo Jesus. O véu se rasgou. E o Verbo se fez carne para mudar a minha e a sua história. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o verso 6 vai dizer isto: diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Só que é interessante que Jesus, ele vai inclinar a cabeça e ele vai escrever na terra. Isso me dá um outro ensinamento. Tem horas, repita comigo, diga, tem horas que eu preciso tomar um copo d'água. Na psicologia vão dizer que tomar um copo d'água é o mesmo que dizer, tem hora que eu preciso refletir antes de reagir. Não preciso ser impulsivo, porque o impulso, ele nos leva a tomar uma decisão errada. E uma decisão errada traz consequências desastrosas. Então, quando eles fazem essa pegadinha para Jesus, Jesus simplesmente inclina a cabeça e continua a escrever na terra. E nessa minha cabeça aqui interpretativa, eu penso que quando Jesus, ele estava a escrever na terra, ele estava pensando assim: eles não sabem de nada. Eu tinha colocado em bom português do Brasil, mas é mais forte do que eu que diz: não sabe de nada, inocente. Eu sou onisciente. Eu já sondei seu coração. Eu já sondei a sua mente. Tem pessoas que falam assim: mas o meu cérebro, ele é perto da boca. Eu pensei, eu falei. Fala isso, misericórdia. Ou como a Fran, misericórdia. Provérbios 21, 23 vai dizer: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Toque alguém aí com cara de irmão amado e diz: guarde a sua boca. Verso 7 vai dizer: e como insistiram, vocês gostam, né? Eles insistiram, verso 7 vai dizer, perguntando-lhe, e endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra esta mulher. Parece que eu estou vendo Jesus aqui, olhando para eles e dizendo assim: se você não sabe brincar, você não desce para o prei. O que quer dizer isso, pastor? Jesus está dizendo: eu conheço vocês. Eu sei que vocês estão cobrando uma lei que nem mesmo vocês cumprem. Seus hipócritas. Vocês querem condenar uma mulher, mas no mesmo erro que vocês cometem em oculto. Falta empatia, amor. Falta estender a mão, abraçar o irmão. Por isso que Salmo 133 vai dizer que ó quão bom e quão agradável vivermos unidos, em unidade, num só propósito, no mesmo objetivo. Porque alguém vai dizer que o exército, chamado exército celestial, muitas das vezes é o que mais mata, porque ao invés de agir de misericórdia, eles vêm de justiça. E os escribas estavam fazendo isso. Normalmente, quando você encontrar alguém em qualquer lugar sem misericórdia, tenha certeza, você está diante de um escriba. Porque os escribas acusam, os servos amam. Olhe para alguém e fala: você está acusando? Você está amando? Jesus sabia. Jesus conhecia a vida deles. Jesus sabia que eles viviam de aparência. Eles não estavam preocupados nada com a lei. Eles estavam preocupados em prejudicar a Jesus. Mas só que eles estavam diante do Messias, e eu já preguei sobre o Messias.
E não vou pregar de novo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, que penetra entre divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Deus, Ele já te viu, meu irmão. Talvez você venha aqui 1, 2, 3, 4 meses, 1 ano, e diz, ninguém me vê. O Espírito Santo de Deus, Ele já te viu. Ele já te achou. Ele já viu a oração que você verbalizou. E aquela oração que está lá no seu íntimo, que ninguém sabe. Aquela oração que escriba não faz, mas você não é escriba. Então você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu errei de novo, eu pequei de novo. Te desapontei de novo. Eu não queria, mas eu falhei, mas eu não vou desistir. O verso 8 vai dizer, e Jesus tornou a inclinar-se a escrever na terra, esperando-os, para ver se eles iriam ter a cara de pau de apedrejar a mulher, porque Jesus estava dizendo, olhem para ela, é a mesma coisa que vocês, ela é pecadora como todos vocês. Jesus parece que ele está dizendo assim, olha a vergonha de vocês, vocês não têm espelho em casas? Não para nós, porque eu não estou pregando para escriba. Tem escriba aqui? Amém. Porque sabe o que é que Jesus vai dizer para os escribas? Ele diz, eu conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, capítulo 3, verso 15 a 17. Deus conhece os escribas. E Ele tem ojeriza por escribas. Ele se relaciona comigo e contigo que somos filhos. E o verso 9 vai dizer, e quando eles ouviram isto, saíram com a consciência pesada. Todos começaram a sair do maior para o menor. Não ficou ninguém. Sabe o que é que nos ensina esse versículo aqui? Nós precisamos olhar para a nossa janela. Reza a lenda que uma mulher, ela estava sempre a olhar da janela da sua casa, olhava para a vizinha, e ela via muita sujeira na janela da vizinha dela, e todo dia ela chamava o marido, olha, a janela da vizinha está suja, que absurdo. Ela não limpa a janela dela, e passou um dia, uma semana, um mês, até que o marido dela acordou mais cedo do que ela, e foi lá e limpou a própria janela. Aí ela chegou e falou assim, olha, tá vendo, ela limpou a janela, o marido dela falou assim, não, era a nossa que estava suja. Será que a nossa janela não está suja? E nós estamos mais preocupados para olhar para a janela do vizinho? Será? Será que nós já estamos achando que somos juízes, dando sentença, enquanto o nosso Jesus, ele é advogado, e como advogado ele está advogando a nossa causa, o nosso favor, e ele está dizendo, está absolvido, eu vou lutar por você, o preço foi pago, o sangue foi derramado, a aliança foi refeita, basta você reconhecer que precisa da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. E o texto vai dizer, e eu caminho para a conclusão, coloca-se de pé, por gentileza, para você achar que eu estou terminando. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe a mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Feche os seus olhos por alguns instantes. Pense consigo mesmo, até porque eu não tenho como pensar em voz alta, senão você estaria verbalizando. Onde estão os seus acusadores? Onde estão as pessoas que falaram que você não ia conseguir nem chegar em Portugal? Onde estão as pessoas que estavam dizendo que você iria fracassar? Onde estão as pessoas que estavam com as pedras estendidas para te apedrejar e dizer, ela não vai sobreviver, ele não vai sobreviver. Ele é um fracassado, ela é uma fracassada.
Mas só que há uma coisa interessante e importante que nós não podemos nos esquecer aqui. Nós temos que nos lembrar que no tribunal dos homens há condenação, mas no tribunal de Cristo há perdão. Enquanto os homens estão te condenando, nos acusando, há um Jesus Cristo dizendo: eu não te condeno, eu te absolvo. Então pare de valorizar as falhas que há em mim e em você. Olhe para o perdão. Pare de olhar para a culpa, porque ela já foi extirpada através do sangue de Jesus. Pare de olhar. O perdão, ele não é a chave para continuar pecando, não. O perdão é a porta para a mudança de rota. A mudança de rota hoje aqui, através do sangue de Jesus. Gálatas 5:1 vai dizer: estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Abra mão da culpa e se junte a Jesus Cristo, porque Ele vai dizer: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e siga o seu chamado, a sua vocação. Vai e não abra mão da palavra. Vai, não abra mão do seu ministério. Vai. Deus de amor, Deus de bondade, nós te glorificamos nessa noite. Nós te adoramos, te bendizemos por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia. Te glorificamos, Senhor, porque a tua palavra vai dizer que por mais vermelho que sejam os nossos pecados, através do sangue de Jesus Cristo, ele é transformado em a mais pura lã, mais alvo que a neve. Nós necessitamos da tua presença, Senhor. Nós necessitamos da sua graça, do seu poder. Sonde cada coração, cada mente. Sonde cada vida, tu sabes, Senhor, como seus filhos entraram por aqui, por essas portas nessa noite. Mas nós cremos, Senhor, que nós estamos diante de um Deus. Diante de um Deus que faz milagre por nós. E nós estamos diante de um povo que vive de milagres. E nós sabemos, Senhor, que não há um lugar melhor do que estar na tua presença, do que louvar, glorificar e exaltar o seu santo nome.